a partir da significativa participação do presidente Lula na Assembleia Mundial da FAO, lá em Roma, nesta semana, discutindo a questão da agricultura, da fome, dos biocombustíveis também, esta é uma pauta incontornável, a questão da produção agrícola, na qual o Brasil tem apresentado ao mundo uma posição muito especial. 15 anos, né, em 1993, todo o setor de fertilizante foi privatizado, né? E agora, recentemente, né, a gente formou um comitê que, na época, tinha sido formado um comitê para lutar contra a privatização. Porque naquela época a gente, né, gritava, né, nas ruas dizendo que o preço do arroz e feijão ia subir. E nessa audiência pública, né, que foi realizada agora no dia 12 de maio, ficou muito claro, né, na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, né, e a exposição que foi feita ficou muito claro o seguinte, que se formou um oligopólio nesses 15 anos, né, onde 3 empresas controlam toda a produção de fertilizante. O pequeno agricultor praticamente está de joelho, porque o preço tem disparado dos fertilizantes, né? E o mais, assim, incrível, né, que a gente ficou, assim, estupefado, que nesses 15 anos, essas empresas que compraram as estatais, nada investiram. Ou seja, você tem hoje um aumento da importação. Então, enquanto que a Petrobras se tornou autossuficiente nesses 15 anos, você vê que o setor de fertilizante parou. E o mais incrível é que nesses 15 anos, essas empresas vêm triplicando o seu lucro. Então, a ideia, né, este ano a empresa fechou com 93% de lucro acima do ano anterior, né? E aí, diante da situação que a gente está vendo que a demanda está aumentando, né, e a oferta não aumentou, e a gente percebe, claro, que essas empresas não tiveram preocupação nenhuma, né, com a segurança alimentar ou com a situação do país, porque o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? A gente queria saber, assim, dentro dessa situação, como que o governo pretende enfrentar, né, esse tipo de prática de formação de oligopólio, de não preocupação com o preço dos alimentos, mais voltado ao lucro? Paulo, tudo que se levantou está perfeitamente correto. Quer dizer, você coloca uma visão totalmente correta do que aconteceu. A pergunta agora é o que nós podemos fazer. Efetivamente, as coisas todas não são tão bonitas quanto a gente às vezes coloca em relação à agricultura como um todo. É claro que a agricultura ela sofre os impactos hoje do aumento do preço da energia, né? Quer dizer, o aumento do preço do petróleo tem um impacto, porque ele tem um impacto no custo de transporte, principalmente daquilo que nós importamos, e aí entra a matéria-prima, como tem o custo do impacto também daqueles adubos e defensivos que são originários do próprio petróleo. Nós sofremos também o impacto da desvalorização do dólar, né? Como nós também sofremos o impacto da infraestrutura e logística, porque você é eficiente, produz bem dentro da porteira, mas aquilo que você podia estar ganhando a mais, você acaba perdendo em frete e em outros custos que vão se agregando até esse produto chegar no mercado. Então, evidentemente, você tem uma série de problemas. Agora, se nós tivéssemos que eleger um problema como fundamental, como estratégico para a agricultura, nós íamos entrar exatamente na questão dos adubos. Esta é uma questão estratégica. Ora, cometeu-se um grande erro lá atrás, né, quando se privatizou. Por quê? Porque você tinha aí um mecanismo onde a Petrobras, como uma instituição forte, poderia pelo menos ajudar a regular o mercado. Quer dizer, aceitando evidentemente todas as outras empresas que atuam no mercado, mas você poderia com isso ter evitado exatamente o oligopólio, né, disso. Então, qual é a situação hoje? Hoje nós importamos dos 3 elementos básicos que nós usamos para produzir. E temos que já dizer que para a produção de alguns produtos, 40% a 50% do custo de produção já é o adubo e o defensivo. Portanto, ele tem um impacto forte dentro da produção. E desses 3 elementos básicos, que é o potássio, nós importamos 80%, ou seja, nós somos altamente dependentes da importação. De onde? Quer dizer, há custos, são vários países, mas a Rússia principalmente, Marrocos, né, também não são muitos países que detêm as minas. E normalmente, quem explora as minas são os mesmos que fazem a distribuição aqui no Brasil, eles têm a concessão lá nos outros países. Inclusive, eles têm concessão aqui no Brasil e nunca exploraram. Inclusive, tem concessão no Brasil também. Bom, mas então o potássio é um item que evidentemente nos preocupa, nós importamos 80%, fósforo nós importamos 60%, e os nitrogenados nós também importamos mais de 60%.
Bom, nós estamos com um grupo de inteligência que vem estudando isso há muitos meses para ver, bom, o que nós podemos fazer, já que isso é uma questão estratégica, já que isso tem um grande impacto dentro dos nossos preços e, conforme se disse, o mercado brasileiro é dominado basicamente por 3 ou 4 empresas e normalmente são as mesmas empresas que são detentoras da lavra nos outros países. Então, vamos começar pelo mais simples, que são os nitrogenados. Os nitrogenados, nós temos que usar a Petrobras, à medida em que ela tenha condições de explorar mais gás na Bacia de Santos, que ela se estruture a abastecer o mercado interno de nitrogenados. Ou seja, dentro de 5 anos, o Brasil pode se tornar autossuficiente em nitrogenados. E à medida em que se explora a bacia de gás em Santos, você tem sobra do gás que vem da Bolívia, você pode criar uma outra indústria no centro-oeste, no sentido de descentralizar um pouco e melhorar a distribuição dos nitrogenados. Então, nos nitrogenados, e o governo já está discutindo isso, e aí todos nós temos que nos somar nisso, para que a Petrobras efetivamente assuma essa posição em relação aos nitrogenados. Em relação ao fósforo, aí entramos naquilo que o Paulo levantou. Nós temos empresas desse grupo que fazem o domínio do mercado, que tem hoje o direito à pesquisa e à lavra dentro do Brasil e que estão sentados em cima das suas lavras e não estão explorando isso, ou seja, não fizeram os devidos investimentos. Então, nós temos hoje minas de potássio no Brasil em grau, tamanho suficiente para nos tornarmos autossuficientes e ainda exportadores. E temos isso bem distribuído pelo Brasil. Nós temos isso no Mato Grosso, nós temos isso em São Paulo, nós temos isso no Maranhão, nós temos isso na Bahia, enfim, está bem distribuído. O que nós precisamos é atuar com muita agressividade, até se for o caso mudar a nossa legislação, no sentido de que isto seja explorado. Mudar a legislação, como assim? De explicar. Para evitar que as pessoas que requeram o direito da lavra e o direito de pesquisa tenham prazos para explorar, e se não explorar dentro desses prazos, que o governo pode efetivamente recuperar isso com mais velocidade. Não fiquem sentados em cima da concessão. Não fiquem sentados em cima. Então, essa é uma questão também muito séria. E no caso específico do potássio, que essa é a questão ainda mais complicada, a questão mais difícil, nós temos 2 minas em Sergipe, uma é explorada para o Vale do Rio Doce, a outra lavra também a Vale do Rio Doce é detentora, nós temos que induzir ela para que ela, o mais rápido possível, amplie a sua produção. E ali nós só temos 20% das necessidades nacionais. Se a segunda mina vier a ser explorada, nós já podemos atingir um pouco mais de 30% das necessidades nacionais. E depois nós temos uma grande mina em Nova Olinda, que é quase a confluência do Rio Madeira com o Amazonas. É uma grande mina, tem quase 400 quilômetros de comprimento, que ela pertence à Petrobras. A Petrobras já ofereceu ela a outras instituições, inclusive a Vale do Rio Doce, para explorar, mas sempre surge a discussão, bom, como isso está situado na Amazônia, você pode ter problemas ambientais ou questões de licenças ambientais. Mas, de qualquer forma, a tecnologia hoje, ela nos permite, como se faz aqui do lado em São Mateus, né? Você faz explorações, faz balas profundas, a quase 200 metros de profundidade, e depois a Petrobras recupera aquilo. Quando se passa alguns anos lá depois, nem a floresta toda está recomposta, nem parece que aquilo ali foi explorado. Ou seja, você tem tecnologia hoje para você explorar sem agredir o meio ambiente, ou você poder compensar ou recompor o meio ambiente depois. Essa é uma questão também que está sendo analisada, está sendo discutida para ver em que condições técnicas, em que prejuízos eventuais ambientais nós possamos explorar isso para nos tornarmos menos dependentes. E essa dependência, ela é tão forte que ela não só implica, como agora quase triplicou o preço, né, e dá uma lucratividade muito grande para determinados setores, com perdas de renda para o agricultor, como nós podemos chegar a um momento e nós precisarmos do potássio a qualquer preço, sempre não termos o potássio. Claro, por quê? Porque a China está aumentando muito o uso, a Índia está aumentando muito o uso, o próprio Estados Unidos está aumentando o uso. Estão sobretaxando a exportação, inclusive, né? Exatamente. Então, daqui a pouco nós não vamos ter. Questão de segurança nacional. Então, é uma questão estratégica e, como se diz, é uma questão até de segurança nacional. Então, a questão, eu acho que está bem posta, bem levantada, e o Brasil tem que ter uma nova consciência em relação a esta questão.